o tema do mês é o mês da família, então família é a temática. Cada culto tenho refletido com os irmãos sobre um aspecto da família. Já pensei sobre casamento, já pensei sobre marido e mulher, pensamos juntos sobre mães. E nesta manhã eu vou pensar sobre os pais, né? Nesse caso aqui, para sermos pais melhores. Como sermos pais melhores? Seria na verdade é a temática desta reflexão aqui, né? Sermos pais melhores. No nosso boletim que você recebeu, o irmão da igreja recebeu, o editorial é um resumo da mensagem. Quem recebeu o boletim pelo seu celular, nós temos um grupo da igreja, é um grupo que distribui o boletim. Está lá, então, o boletim com o editorial. O editorial é sobre os pais, né? O título do editorial é Bons Filhos, Péssimos Pais. E eu vou explicar para vocês aqui daqui a pouquinho, mas antes eu não posso deixar de apresentar para a nossa igreja o querido irmão, a querida pessoa que nos visita pela primeira vez. Visitante de primeira vez, por favor, fique de pé. Queremos ver você e queremos te entregar uma lembrancinha. Os visitantes de primeira vez, fica de pé. Aqui nós temos uma, aqui ó, dois ali. Traga uma lembrancinha para eles, querido. Pode trazer. Isso. Aqui também à direita, aqui ó, temos aqui. Muito bem. Aqui ó, não esquece de entregar. Tem mais alguém ali no meio ali? Tem lá, ali no meio ali ó. Entrega lá a lembrança ali para o meio também. Ali, João, no meio ali, não recebeu ainda não o presente, ó. Isso, todo mundo levando para casa uma lembrancinha. Aqui no meio, aqui ó, aqui, entrega para ela aqui. Graças a Deus. Alguém ficou sem receber, visitante? Aqui na frente, aqui, olha só. O jovenzinho não recebeu a lembrancinha. Aqui. Vamos trazer uma lembrancinha para ele também. O seu nome é? Nicolas. Sabia que seu nome significa vitorioso? Nicolas, vem de Nical, grego, vitória. Olha aí, um belo nome, tá? Parabéns. Cadê a lembrancinha do Nicolas? Tá chegando, Nicolas? Vai chegar aqui para você. É vitorioso? A lembrancinha dele vai chegar. Os irmãos estão pegando ali atrás ali. Vai chegar, Nicolas. Te garanto, tá? Até o final da mensagem ela chega. Está chegando ali. O nome desse não pode sair sem lembrancinha, Nicolas. Está aí. Que Deus abençoe, que Deus dê vitória. Seu nome é vitorioso. Que Deus te dê vitória, querido Nicolas. Muito obrigado, querido visitante. Você é realmente muito bem-vindo. Sinta-se em casa. Esta igreja quer que você volte outras vezes. Que esta bala adoce a sua boca e traga boas lembranças para você, tá? A reflexão. Para sermos pais melhores. Quando eu iniciei o processo de preparação da mensagem, busquei na Bíblia, né, a transição bons filhos, bons pais. A ideia seria ver o desenvolvimento de um bom pai no bom filho. Nós temos exemplos desses na Bíblia, temos sim, mas o curioso é que a minha memória me puxava para o bom filho e o pai ruim. O bom filho e o pai é um desastre. Houve alguma coisa entre a vida fora, né, no momento em que ele se desenvolvia, que o transformou. Por exemplo, Moisés. Dá uma olhadinha comigo aí. O texto é Êxodo, tá? O texto de Êxodo conta para nós a história do Moisés. O capítulo é o 18. Você pode ficar assentado como está. Moisés, o grande libertador do povo de Deus, dos hebreus do Egito, abriu o mar vermelho, liderava o povo, levantava a mão, caía passarinho do céu. Era um homem muito diferenciado, significativo. Olha o que aconteceu com ele.
Êxodo 18. Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito por Moisés e por Israel, seu povo, ouviu como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Olha aqui, Jetro, é o sogro dele, tá? O Jetro ouviu falar que ele tinha conseguido tirar o povo do Egito. O Jetro ouviu falar que as coisas estavam indo bem. O Jetro ouviu falar que eles já estavam no deserto, caminhando já longe do Egito há um tempo. O Jetro ouviu falar, tá? Aí vem, o Jetro então foi até o Moisés, fazendo o quê? Levando consigo Zípora, a mulher do Moisés. Cadê a mulher do Moisés? Estava com o sogro. O Moisés lá derrubando praga sobre os egípcios, o Moisés abrindo o mar vermelho, o Moisés lutando aquele negócio todo, o Moisés está no fronte, deixou a mulher para trás. A Zípora ficou na casa do sogro. Aí o sogro diz, não, já passou, já saiu do Egito, já atravessou o mar vermelho, já está no deserto, não vai buscar sua mulher não? Aí o que o Jetro faz? O Jetro vai levar a mulher para o Moisés. Jetro, o sogro de Moisés, foi até ele levando consigo Zípora, a mulher de Moisés, depois que este havia enviado até ele juntamente com os 2 filhos dela. Olha, deixou os filhos para trás também. Não foi só a mulher que ele deixou para trás, não, deixou os filhos também. Um dos filhos era Gerson, pois Moisés tinha dito, fui peregrino em terra estranha. O outro era Eliezer, pois Moisés tinha dito, Deus meu foi minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Jetro, o sogro de Moisés, juntamente com os filhos e a mulher, veio a Moisés no deserto, onde estava acampado, junto ao monte de Deus. E Jetro mandou dizer a Moisés, eu sou sogro, estou chegando com a sua mulher e seus 2 filhos. Dá para entender um negócio desse? Dá para entender? O homem está lá, fazendo a obra do Senhor, é verdade? Liderando o povo, é verdade? Mas deixou a mulher e os 2 filhos para trás, esqueceu da mulher e os 2 filhos. O sogro teve que querer lembrar, Moisés, você esqueceu que você tem mulher? Moisés, você esqueceu que tem 2 filhos? Você esqueceu que você, inclusive, é quem deu o nome das crianças? Que negócio é esse, Moisés? Você passa o dia todo aí resolvendo o problema do povo de Israel. E a sua família? Sou eu que tenho que cuidar da sua família? É você, Moisés, que tem que cuidar da sua família, não sou eu não. Eu já fiz o que tinha que fazer. Agora é com você, toma, a esposa é tua. Os filhos são teus, Moisés, leva consigo, Moisés. Aqui é o texto bíblico contando essa história para nós. O texto está nos contando isso, você viu? Moisés, o grande líder do povo de Deus, o homem que falava com Deus face a face, deixou a mulher e os 2 filhos para trás. Tem uma pior do que essa. Qual é a pior do que essa? Davi. Davi é terrível. Davi, meu irmão, que coisa de doido. Davi, você percebe que enquanto menino, o texto apresenta cuidando dos animais da família no campo. Era um garoto trabalhador. O texto apresenta como um garoto bom do campo. Os irmãos lá envolvidos com outras coisas e ele cuidando dos animais do pai, da família. Era um bom menino, cantando salmos no meio das ovelhas, entoando louvores enquanto espantava os animais que queriam devorar as ovelhas do pai. Como Moisés, um bom menino, porque quando eu olho para o Moisés crescendo, o Moisés tinha 2 mães, a mãe natural e a mãe que o criou. Então, esses 2 aqui, o Moisés e o Davi, foram bons filhos, mas em algum momento os 2 viraram pais ruins. O Davi é o desastre em pessoa. Segundo o livro de Samuel 13, segundo Samuel 13, abra sua Bíblia aí. Segundo Samuel 13 é o texto. É o 13. É o 13. 13, versículo 1. Isso. Passado algum tempo, aconteceu o seguinte. Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã bonita, cujo nome era Tamar. Aminon, filho de Davi, apaixonou-se por ela. Olha, confusão aqui. Confusão. Esse texto é um dos textos mais dramáticos da Bíblia inteira. Dramático o texto. Triste o texto. Não é um texto belo, é um texto triste, um texto desconfortável. O Davi tinha algumas esposas, você se lembra da história, e ele teve filhos com estas esposas todas. O pai era ele é pai dessas crianças,
Ele é pai do Aminon, ele é pai da Tamar, ele é pai do Absalão, ele é pai do Salomão, ele é pai desses meninos todos, ele é pai. O que se espera? Que ele cuide dos filhos, porque mesmo que as mães não sejam as mesmas, ele é o pai destas crianças. E ele é aquele que cantou lindos e poderosos salmos, que nós temos na Bíblia. Você vai folheando a Bíblia, vai encontrar Salmo de Davi, Salmo de Davi, Salmo de Davi. Tem um monte de salmos do Davi na Bíblia. O Davi escreveu muito do texto bíblico, está na Bíblia. Então esse moço, poderoso em palavras, poderoso na guerra, poderoso na guerra, vitorioso, general forte, venceu o confronto contra boa parte dos seus adversários, perdeu pouco. Um dos primeiros foi um gigante, ele ainda era um menino, um gigante, lutou e venceu. Esse moço poderoso, não consegue criar filhos. Os meninos resolvem brigar. E aí, o texto que eu comecei a ler para você, conta a história de Aminon, que se apaixona pela irmã, a filha da outra mãe, né? Mas a irmã. E todo mundo sabia, o pai não. Davi, com relação aos filhos, era desatento. Na guerra, ouvidos abertos. Dentro de casa não ouvia nada, porque ele não percebeu que um dos seus filhos, né, estava desorientado, enfermo, a ponto de desejar a própria irmã. Está no texto. Ficou doente. E um sobrinho do Davi, que no texto parece uma cobra, porque fica tentando os personagens todos, né? É um personagem, é o Jonadab o nome dele. É sobrinho de Davi, filho de um dos irmãos de Davi. Primo, consequentemente, dos filhos de Davi, né? Ele que vai arquitetar boa parte dessas mazelas aqui. O Jonadab vai dar um conselho muito ruim para o Aminon. Olha, faz isso, faz aquilo, aí você vai ter condição de ficar com a sua irmã. Ele fez, o Aminon fez, e segundo o plano, ele deveria ficar doente. Está no texto, tá, meus irmãos? Estou só resumindo para vocês. Esse texto terrível que está aqui do capítulo 13 do 2 Samuel. Fingir ser doente. O pai ia visitá-lo. E aí ele ia dizer: pai, eu estou doente e quero que a minha irmã Tamar me alimente. Davi, em toda a sua esperteza e sabedoria, não percebeu o que o filho dele estava tramando. E entregou Tamar nas mãos do Aminon. O Davi entregou, o próprio Davi. Pode ir, Tamar, vai lá, o seu irmão quer a sua ajuda. Tamar foi, ele abusou da irmã, e era um filho muito ruim. Depois a jogou fora. Está no texto, tá? A abandonou. Lançou-a na rua. Ela foi para casa chorando. E o Absalão, o irmão de sangue dela, né, levou-a para casa e disse: eu vou cuidar de você. Veja que nesse momento, o que Davi faz? O texto diz o seguinte, meus irmãos: Davi, ao tomar ciência do que havia acontecido, gritou irado. E fez mais o quê? Nada. Não fez nada. Adianta gritar para as paredes, meus irmãos? Nada. Não adiantou nada. Adianta você gritar para as paredes? Não adianta nada. Gritou para a parede e não fez nada. Não puniu o filho que fez esse ato terrível. Não foi lá consolar a filha. Ele não consola a menina e não pune o garoto. Ele não fez nada. O Davi é um pai omisso. Não atua, não faz, não age. E o Absalão começou a planejar no coração dele a vingança, né? Lembra que é irmão, né? Por 2 anos o Absalão está tramando no coração dele a vingança. Todo Israel sabe que o Absalão odeia de morte o Aminon. Aminon é o herdeiro, é o primeiro filho, consequentemente iria herdar o trono, tá? Logo depois seria o Absalão. Nós temos aqui 2 sucessores ao trono. Todo mundo sabia, os servos do palácio, o
O que o Absalão estava tramando? 2 anos depois, Davi não fez nada, não falou nada, não disse nada. 2 anos depois, o Absalão fez uma festa na roça, no campo. E aí fez aquelas coisas que tem em festa de campo, né? Muita comida, muita bebida. E aí foi chamar o pai. Era um plano, tá? O Absalão sabia que o Davi não ia, porque era desconfortável estar na presença do Absalão, da irmã, da menina que estava nesse momento ainda, né, toda doída. E o Davi é esse pai que não quer resolver problema. O que esse pai faz? Se afasta e terceiriza a criação do filho. É o Davi. Não quer se envolver. Não quer se envolver. Então pode fazer. E eu posso chamar o Aminon para poder ir lá? Pode chamar. Ele até pergunta, né? Parece que um senso apareceu, um senso de juízo apareceu na cabeça dele. Ele disse: Aminon tem que ir mesmo? Ele perguntou a Absalão. Sim, é claro, para representá-lo, meu pai, disse Absalão. Não era para isso. Todo mundo sabia, menos o Davi, porque Davi não se envolvia na criação dos filhos. Davi não ouvia os filhos, Davi não conversava com os filhos, Davi não acompanhava os filhos que tinha. O resultado disso, 2 anos então depois da violência contra Tamar, na festa, estava lá todo mundo brincando, bebendo, comendo. O Absalão falou assim para alguns empregados: vão lá e matam o meu irmão. E foram e mataram o Aminon. Aminon morreu. E no momento em que Aminon morre, os outros filhos de Davi que estavam na festa correram. O texto descreve a cena assim: cada um deles pegou um jumentinho e saiu correndo. E Davi recebeu a notícia no palácio de que o Absalão tinha matado todos os seus irmãos. Mentira, era fake news, né? Porque apenas um morreu. E aí o mesmo traíra, o sobrinho dele, o Jonadab: Davi, não, que isso, esquece, não foi todo mundo não, foi só o Aminon que morreu. Porque há 2 anos que o Absalão pensa em matá-lo. O Jonadab sabe, o palácio todo sabe, Israel todo sabe o que o Absalão queria fazer. Mas o pai não se envolveu. O pai deixou a coisa rolar. O Absalão foge e fica 3 anos fugido no reino vizinho, um parente de sangue dele. Absalão fica lá. 3 anos depois, Davi permite que Absalão volte com uma condição: não quero Absalão na minha presença, não quero conversar com meu filho. Veja só, o Davi tinha um filho que nesse momento estava morto, o Aminon. Agora esse filho que estava longe, deixou voltar, mas se recusa a conversar com ele. Não quero conversar com o Absalão. O Absalão fica 3 anos na própria casa. O pai não o recebe. E aí, o que Absalão começa a fazer? Absalão começa a colocar fogo na terra do Joabe, que era um general de Davi, para que o Joabe o ajudasse a ser recebido pelo pai. Eu quero que você veja aqui: Absalão quer conversar com o pai. Absalão quer ser recebido pelo pai. Ele quer ter uma audiência com o pai. Você sente comigo o que Absalão queria? Ele quer resolver as coisas com o pai dele. E o pai dele faz o quê? Tá bom, depois de muita insistência, pode vir. Veio, mas Davi não disse nada. Apenas deu um beijo nele. O texto diz isso, né? Apenas deu um beijo nele. Final do 14, se você quiser me acompanhar. 14:33. Então Joabe foi ao rei, lhe entregou a mensagem de Absalão. O rei chamou Absalão e este se apresentou diante dele. Absalão se ajoelhou diante do pai e o rei o beijou. Acabou. É isso. É o suficiente? Não, não é o suficiente não, meu irmão. Não é o suficiente. O que Davi está fazendo é aquilo que nós chamamos hoje de dar um gelo. Conhece essa expressão, dar um gelo em alguém? O filho fez alguma coisa, o pai: vou dar um gelo no meu filho. Eu vou te falar um negócio: isso não resolve. Eu vou te dizer com muita tranquilidade: gelo não resolve este problema. Porque mágoa não se resolve com o tempo. Mágoa não se resolve com o tempo. Com o tempo ela fica mais doída. Esta dor não cura sozinha.
Esta dor precisa de conversa, esta dor precisa de olho no olho. É preciso ter coragem, pai, para pegar o menino, colocá-lo diante de você e conversar com ele. Tenha coragem, seja pai nesse momento. Olha no olho da criança, converse com ela, é seu filho. Ah, mas já tem tantos anos, não depende de idade não, tá? Não depende de idade nenhuma. Eu, quando chego diante do meu papai hoje, meu pai já está 70 e poucos anos, né? Me sinto filho. Quero o colo dele, quero sentar no colo dele. Quero o ombro dele. Para filho não tem idade de pai não, é pai do mesmo jeito. Não importa a idade do seu menino, da sua menina. Sente, olhe no olho dele e resolva o problema. Não permita que o problema se resolva sozinho. O problema não se resolve sozinho. O tempo vai curar. Tempo não vai curar. O que vai acontecer é que essa dor vai doer cada vez mais. E você vai deixar no corpo do seu filho esta dor. Absalão não foi tratado pelo pai. Davi era um pai omisso. Depois disso, ele está na cidade agora, né? O pai deixou ele voltar, já pode andar para um lado e para o outro. Ele vai ficar 4 anos ganhando o coração das pessoas. Capítulo 15. Depois disso, Salomão arranjou uma carruagem, cavalos, 50 homens que corressem na sua frente, se levantava cedo, ficava na porta da cidade, ganhando o coração das pessoas. Olha, o rei não vai te atender, eu posso te ajudar, quer ajuda? E ele ficou desse jeito, ganhando o coração das pessoas, 4 anos depois ele faz uma rebelião. Depois da rebelião, Davi tem que fugir com alguns poucos soldados, que, fiéis a ele, vão lutar contra o seu filho. É guerra de pai e filho aqui agora, conflito de pai e filho. O Absalão conseguiu o apoio de um aliado, de um ex-aliado de Davi, que agora está com ele. E por que o Absalão conseguiu o apoio? Pessoas que entenderam que Davi não estava conseguindo levar à frente a sua própria casa. Ele pode ser uma grande pessoa fora, mas dentro é um pigmeu. E ao perceberem isso, toda a atrapalhada que Davi promovia internamente dentro da própria casa, ele perdeu o apoio popular. Pessoas que antes estavam com Davi não estavam mais, estavam agora do lado de Absalão. Absalão, entretanto, no conflito comete um erro, é morto por um dos generais de Davi, e termina a história da seguinte maneira: Davi ficou sabendo que o Absalão tinha morrido, e grita, chorando: Absalão, Absalão, meu filho, quem dera fosse eu no seu lugar. Esse foi o grito de Davi: Absalão, Absalão, meu filho, quem dera fosse eu no seu lugar. Mas adianta gritar agora que o menino morreu? Adianta chorar diante de um caixão? O que adianta chorar diante do caixão? O menino está morto ali, pendurado pelos cabelos na árvore. Foi isso que aconteceu com ele. Pai, não adianta chorar no momento do sepultamento do menino, não. Tem que conversar agora. Chama e conversa. Coloca na sua frente, resolve o problema, limpa a situação. É o seu trabalho, é o seu papel, é seu, não dele. Ele é filho, a responsabilidade é sua, do pai. Não terceirize esse negócio. Então, para não ficar somente com os aspectos negativos, agora eu quero dar 3 conselhos positivos para os pais. Fiquei muito no negativo, né? Os pais vão sair daqui muito tristes se eu parar por aqui. 3 conselhos positivos e breves para você. Pai, primeiro, pastoreie o seu lar. Você, pai pastor. Pai administrador, administre a sua casa. Pai professor, ensine a sua casa. Poderia encontrar outros verbos aqui, mas o que eu quero dizer é: você não vai atuar apenas para fora, tem que atuar dentro. Seja o líder da sua casa, pai. Não, se você é pastor, né, tem que pastorear a casa também. Você é professor, papai, você é professor fora e dentro de casa também. Você gerencia uma empresa, gerencia a sua empresa, gerencia a sua casa também. Você tem que ser dentro de casa aquilo que você é lá de fora de casa. Nesse aspecto aqui eu estou dizendo o seguinte: seja o líder da sua casa, pai. Acompanhe os seus filhos. Davi e Moisés achavam que filho cresce sozinho. Mas aqui, vou dizer um negócio
Com muito carinho para você, pai. Filho não cresce sozinho. Filho não é mato, que água e sol é o suficiente. Filho precisa de cuidado. Filho precisa de carinho. Filho precisa de audição. Tem que ouvir o menino. Tem que conversar com a criança. Gastar tempo com ele. O tempo que você gasta fazendo um negócio e chega feliz da vida e compartilha com a esposa: eu fiz uma boa venda. Então, gastou tempo com isso, não gastou? Gaste tempo maior ainda com o seu menino. Porque o tempo que você gasta com ele é tempo para a eternidade. O dinheiro dessa venda vai acabar na semana que vem, mas o coração do seu menino é para a eternidade. Use tempo para liderar a sua casa e os seus filhos. Pastoreie, lidere os seus filhos. Porque Davi e o Moisés não fizeram isso. Não sabemos o que aconteceu com os dois meninos do Moisés. Com os meninos do Davi a gente sabe, uma confusão danada. Que não seja o seu caso, que não seja o nosso caso. Vamos ser pais melhores. Nesse caso, nós vamos atuar dentro de casa. Não adianta ser gigante, vou repetir. Não adianta ser gigante para fora e pigmeu dentro de casa. Não adianta ser um exímio negociador do lado de fora e dentro você não abre a boca. Não adianta ser um sábio lá na escola, um perito, um cientista que inventa e encontra coisas e dentro de casa não consegue perceber as necessidades do seu próprio filho. Não adianta. 2, seja um mordomo da sua casa. Então, primeiro, você vai liderar a casa. E 2, você precisa ser um mordomo. Por que mordomo? Porque a Bíblia chama de mordomo aquele que recebeu de Deus algo para cuidar. E a palavra nos diz que Ele nos deu os filhos. Os filhos que eu tenho são presentes de Deus na minha vida. Ele me deu para cuidar. Ele deu os filhos que você tem para você cuidar. Isso significa dizer que você é responsável diante de Deus pelos seus filhos. Você é o sacerdote diante de Deus pelos seus filhos. Quem é o sacerdote da sua casa, pai? Você, pai. Você é o sacerdote da sua casa porque você precisa entregá-los como talentos especiais ao Senhor. Você precisa entender que, como um bom mordomo, cuida não apenas do seu patrimônio, cuida também dos meninos e das meninas que Deus entregou para você. O seu papel é cuidar deles. Essa responsabilidade não pode ser terceirizada. Essa responsabilidade não é da igreja. Essa responsabilidade não é da escola. A responsabilidade não é do avô nem da avó. Essa responsabilidade é sua, pai. O filho é seu, cuida dele. Zele por ele. Você é responsável pelo seu filho. Você é mordomo dele diante de Deus. E aí, eu olho para essas imagens aqui e quero terminar pensando o seguinte com você aqui, pai. O Davi não conversa com os meninos. É o pai omisso. O Moisés trabalha demais fora e esqueceu os filhos para trás. É aquele que acredita que o trabalho é tão importante que pode, nesse caso, negligenciar a própria família. Ambos estão completamente equivocados. Não vamos acompanhar o exemplo do Moisés e o exemplo do Davi nesta questão. Aí eu quero acompanhar o Davi em outras questões? Claro que pode. Quer acompanhar Davi no Salmo 23? Pode. Quer acompanhar o Davi em outros salmos? Pode. Quer acompanhar o Davi no momento em que ele luta contra o Golias? Pode. Quer acompanhar o Moisés enquanto ele liberta o povo? Pode. Mas na relação pai e filho, não acompanhe Moisés e Davi. Na relação pai e filho, eles não são exemplos para nós. Porque eles não foram bons pais. Não precisamos seguir o mesmo caminho. Não tem que seguir este caminho, pai. Seja um pai diferente, seja um pai melhor. E pai melhor faz o quê? Pai melhor dá tempo para a criança. Pai melhor ouve a criança. Pai melhor investe na criança. Entende que o melhor investimento é o filho dentro de casa. Porque vencer na vida não é chegar lá na frente sozinho.
olha que maravilha, venci na vida, mas cadê os outros? Onde é que estão os outros? Chegar sozinho lá na frente não é vitória. Chegar sozinho lá na frente é derrota. Você vai vencer na vida se chegar acompanhado pelos seus. Hein? Aí sim, isso é vitória. Eu vou deixar dinheiro para eles. Eles não querem dinheiro não, meu irmão, para com isso. Eles querem carinho, eles querem você, eles querem pai. Eu te garanto, se você colocar, ó, você quer dinheiro ou pai? Ele vai dizer, eu quero pai. Ele não quer o seu dinheiro, ele quer o pai dele. Adianta entregar dinheiro se você não entrega a paternidade? Entrega a paternidade. Isso vai marcá-lo. É como aquele cimento, quem trabalha na construção sabe, né? Cimento fresco, você mexe para um lado, mexe para o outro e você molda. Depois que secou, não mexe mais. Então ele está lá, você vai moldar o seu menino, abençoando a vida dele, e ele vai ser um pai melhor, porque você foi um bom pai para ele. Porque isso é legado. Isso é legado. Eu quero orar por sua vida, meu querido pai. E nesse momento eu vou pedir a Deus para nos dar sabedoria para cumprirmos o ministério que Ele nos deu, o ministério da paternidade. Vamos orar? Eu vou pedir para que os pais fiquem de pé. Eu quero orar pela vida dos pais nesse momento. Todos os pais. Todos os pais. Isso. E agora, tem os pais de pé. Muito bem. Nesta oração eu quero que você pense nos filhos. E nós vamos orar pedindo a Deus a graça do Senhor sobre a sua vida. Ó Pai, eu clamo por estes queridos aqui presentes. Eu agradeço, Pai, pelo presente que é a paternidade, pelos filhos que o Senhor me deu e que deste também a cada um deles. Eu louvo pelos nossos meninos e meninas e peço agora, Senhor Deus, a graça do Senhor sobre todos que estão aqui presentes. Estes pais, Senhor, que querem ser pais melhores, dê sabedoria, dê direção. Ó Pai, atua nestes pais para que a boca fale palavras de bênção sobre os filhos, para que a mente pense pensamentos de bênção para as crianças, para que eles vivenciem, Senhor Deus, a paternidade com alegria no coração, que sejam pais maravilhosos para a glória do Senhor, Pai. Cuida de cada um destes, cuida de cada um de nós aqui nesse momento. É a minha oração, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor Deus. Pode sentar, meu querido Pai.